basicamente feito de hábitos. Hábitos esses que expõem quem realmente somos e quem seremos no futuro. Mas o que de fato é um hábito? Um hábito é um conjunto redundante de pensamentos, comportamentos e emoções automáticas e inconscientes, no qual é adquirido através da repetição. Ou seja, é quando você faz alguma coisa tantas vezes que seu corpo passa a aprender a fazer aquilo melhor do que a sua mente. Muitas pessoas acordam pela manhã e a primeira coisa que fazem é começar a pensar em seus problemas. Esses problemas são circuitos, memórias no cérebro, e cada uma dessas memórias estão conectadas a pessoas e coisas em determinados momentos e lugares. Portanto, se o cérebro dessas pessoas é predominantemente um registro do passado, assim que começarem o dia, elas naturalmente já estarão pensando no passado. Cada uma dessas memórias estão ligadas a uma emoção. Emoção essa que representa o resultado final de uma experiência passada. Então, no momento em que elas se lembram daquelas experiências problemáticas, de uma hora para outra elas passam a se sentir infelizes, tristes e angustiadas. Logo, se a pessoa já começa o dia em um estado completamente vinculado ao passado, o que acontecerá é que seu passado familiar, cedo ou tarde, irá se tornar seu futuro previsível. Isso significa que se você continuar pensando no passado, irá continuar criando a mesma vida que sempre teve. Então as pessoas pegam o celular, conferem o WhatsApp, conferem os e-mails, conferem o Instagram, já aproveitam e tiram uma foto de seus pés e postam, depois conferem as últimas notícias, e isso faz com que elas se sintam totalmente conectadas a tudo aquilo que é conhecido em suas vidas, o que as levam a entrar numa série de comportamentos habituais. Então elas saem da cama pelo mesmo lado, vão ao banheiro, tomam uma xícara de café, tomam banho, escovam os dentes, se arrumam, dirigem para o trabalho pelo mesmo caminho, elas fazem as mesmas coisas, veem as mesmas pessoas, conversam sobre os mesmos assuntos, acionam as mesmas emoções de sempre, e isso se torna uma rotina que opera de forma automática. E a partir desse momento, elas perdem a vontade própria para um programa que está operando a nível subconsciente. O Dr. Joe Dispenza diz que 95% de quem somos quando completamos 35 anos de idade é um conjunto memorizado de comportamentos, reações emocionais, hábitos inconscientes, crenças e percepções que funcionam como um programa instalado no computador. Então, com os 5% restantes que representam a mente consciente, uma pessoa pode dizer: eu quero ser feliz, eu quero ser livre, eu quero ser saudável, mas o corpo está com um programa totalmente diferente. Então a pergunta que fica é: como conseguir mudar aquilo que deseja em sua vida, tendo em vista essa condição que acabei de explicar? Bom, é necessário que você vá além da mente analítica, pois o que separa a mente consciente da mente subconsciente é a mente analítica. É aí que entra a meditação, pois você pode aprender através da prática a entrar num estado onde as ondas cerebrais ficam mais reduzidas e sua mente mais sugestionável. Quando isso acontece, é como se você entrasse diretamente no sistema operacional do computador, e de lá você terá acesso total sobre o que deseja programar, e com isso, controlar sua mente. O problema é que a maioria das pessoas preferem esperar passar por uma crise, um trauma, uma perda ou até uma doença para só aí decidir mudar. Mas não seja assim, não espere, pois é melhor decidir mudar enquanto estiver num estado de alegria e inspiração do que num estado de dor e sofrimento, pois muitas pessoas não conseguem superar esses traumas, e eu vou te explicar o porquê. Quanto maior for a reação emocional que você tiver diante de algum acontecimento em sua vida, e quanto maior o quociente emocional, mais você prestará atenção na causa. E no momento em que o cérebro coloca toda a atenção na causa, ele faz um registro instantâneo. Isso é chamado de memória, e memórias de longo prazo são criadas a partir de experiências altamente emocionais. Experiências que criam uma reação química dentro de você. É por isso que é tão difícil controlar uma reação emocional, como a raiva, por exemplo. Acontece que se você permitir que essa reação emocional dure por horas ou dias, isso passará a ser caracterizado como humor. Por exemplo, se você perguntar para alguém que parece estar de bom humor o porquê ela está naquele estado, geralmente ela vai justificar com várias coisas boas que aconteceram na vida dela nos últimos dias. E por esses acontecimentos terem sido tão impactantes, ela conseguiu carregar aquela reação emocional por vários dias. Já se você mantém uma mesma reação emocional por semanas ou meses, isso é caracterizado como temperamento. E se mantiver a mesma reação emocional por anos a fio, isso será caracterizado como traços de personalidade. Então o foco do trabalho a ser feito por você deve estar em aprender a como diminuir esse período de reação emocional.
O problema é que quando as pessoas passam por um evento traumático, elas continuam se lembrando daquilo com uma certa frequência, já que as emoções desencadeadas pelos hormônios do estresse e o seu instinto de sobrevivência não querem que você esqueça daquele evento. O motivo é simples: eles querem que você esteja preparado caso aquilo aconteça novamente. A maioria das pessoas gasta cerca de 70% de sua vida estressada e vivendo no modo sobrevivência, sempre antecipando o pior cenário possível com base em experiências passadas e sentindo todas aquelas emoções negativas, ou seja, elas estão condicionando seus corpos a permanecerem em um estado de medo. De tanto fazer isso, uma hora o corpo assumirá o controle total e eventualmente te fará sentir um ataque de pânico de uma hora para outra e você não fará ideia de onde veio, pois esse programa foi instalado a nível subconsciente através da repetição. Às vezes a pessoa está nessa situação por conta de um evento que aconteceu há 10 ou 20 anos atrás e desde então ela não conseguiu superar isso do ponto de vista biológico. As emoções causadas por aquele evento tendem a trazer uma onda de energia para o cérebro e para o corpo, fazendo com que as pessoas se tornem viciadas nelas, e assim elas passam a usar seus problemas e condições para reafirmar suas limitações e saciar aquele vício em emoções negativas. Todas as vezes que uma pessoa lembra daquele evento traumático, ocorre tanto no cérebro quanto no corpo as mesmas reações químicas produzidas durante aquele evento, acionando e conectando os mesmos circuitos cerebrais responsáveis por enviar aquelas emoções para o corpo. E qual a relevância por trás disso? Bom, o seu corpo é a mente inconsciente. Ele não sabe diferenciar se aquelas emoções estão sendo criadas a partir de um evento que está acontecendo de fato ou se é apenas proveniente dos seus pensamentos. Então, se você não para de pensar naquilo, seu corpo vai acreditar que você está passando por aquele mesmo evento 24 horas por dia, 7 dias por semana e 365 dias por ano. E quando essas emoções influenciam certos pensamentos, e esses pensamentos criam as mesmas emoções, o estado natural da pessoa passa a ser totalmente vinculado ao passado. E aí a parte mais difícil quando o assunto é mudar tudo isso, é não fazer as mesmas escolhas que você fez no dia anterior. E no momento em que decidir fazer escolhas diferentes, se prepare, porque será muito desconfortável. Isso porque nós tendemos a continuar disparando e conectando aqueles circuitos cerebrais, e por consequência, eles vão ficando cada vez mais conectados, de maneira que quando você tiver um pequeno pensamento, o programa já passe a ser executado. Mas não é só o pensamento, é principalmente a emoção que acompanha esse pensamento que aciona o programa. Então, se você tiver um pensamento de medo, você vai se sentir ansioso. No momento em que isso acontece, seu cérebro checa seu corpo e vê que suas mãos estão suando, seus batimentos estão altos e chega à conclusão de que você de fato está bem ansioso. Com isso, você começará a ter mais pensamentos correspondentes à maneira que está se sentindo. Dessa forma, a redundância desse ciclo condiciona o corpo a se tornar a mente. Então, quando chega a hora de mudar e a pessoa toma essa decisão, ela faz uma escolha diferente e percebe que não está se sentindo da mesma forma que antes. Ela percebe que está se sentindo melhor. Mas aí o corpo tenta reverter isso dizendo: você já tem esse comportamento há décadas. Você vai mesmo simplesmente parar de se sentir culpado, derrotado e com medo? Você vai mesmo parar de reclamar, de se vitimizar ou de procurar culpados para os seus problemas? O corpo não gosta do desconhecido. Por isso ele tem essa relutância e vai fazer de tudo para voltar para um território familiar. Exemplo, ele vai influenciar a mente a te dizer coisas como: comece na segunda-feira seguinte, as pessoas estão certas, você nunca vai conseguir mudar. Isso não vai funcionar com você, porque a sua situação é diferente. E no momento em que você assume aquele pensamento como verdade, ele se certificará de te fazer tomar a mesma decisão que antes, criando o mesmo comportamento que antes, que produzirá a mesma experiência e, consequentemente, a mesma emoção que antes. E aí você irá se encontrar novamente preso àquele ciclo vicioso. Quando o corpo é condicionado a passar de seguidor para líder, uma vez que a pessoa faz uma escolha que a levará ao desconhecido, ela irá preferir se sentir culpada e injustiçada, pois pelo menos isso ela conseguirá prever. As pessoas têm medo do futuro pelo fato de ser desconhecido e não conseguir prevê-lo, mas a única forma de se prever o futuro é o criando, não a partir do conhecido, mas do desconhecido. Você começa a criar esse futuro através do ato de simplesmente imaginá-lo com todos os detalhes, imaginando como você estará agindo no futuro e quais as sensações você estará sentindo. Se você estiver realmente presente, o cérebro não vai conseguir distinguir o que é real e o que está sendo imaginado.
Dessa forma, você começa a instalar um novo programa no seu cérebro para que ele acredite que aquele evento que você imaginou já aconteceu. E aí o cérebro passa a não ser mais um registro do passado, mas sim um mapa do futuro, que poderá te levar a agir como uma pessoa mais feliz se assim tiver imaginado. Mas a parte mais importante e difícil é ensinar seu corpo a sentir uma emoção antes de algo acontecer. Porque todos nós somos programados a ser reativos ao que acontece fora para que só aí possamos corresponder com o que sentimos lá dentro. Então você não pode esperar ser bem-sucedido para começar a se sentir empoderado e autoconfiante. Você não pode esperar se envolver num relacionamento perfeito para começar a se sentir amado. Você precisa reverter essa ordem, pois quando nos sentimos bem dentro de nós, passamos a prestar mais atenção à causa. Não só isso, nós começamos a atrair cada vez mais daquilo que causa esse sentimento. E dessa forma você passa literalmente a criar sua própria realidade e não ser mais vítima dos eventos que acontecerem na sua vida. Bom, e para contribuir mais ainda com o seu desenvolvimento,